Dois especialistas em artes marciais, quem vai vencer? Shang-Chi vs Karate Kid, Marvel vs DC, combate mortal. Ah, as artes marciais, hein? Quem aí nunca desejou aprender alguma? Eu já! Inclusive muita gente. Dentre essas artes marciais temos um especialista, Shang-Chi, talvez o maior artista marcial de toda a Marvel, especialista em basicamente todas as artes marciais existentes. Além do que, também tem outras habilidades que vamos conferi-las agora mesmo. É o seguinte, Shang-Chi é muito forte. Uma vez ele enfrentou um gorila mutante e conseguiu o jogar de cima de uma escada. O detalhe é que um gorila normal já é capaz de levantar 2 toneladas. Imagina esse mutante. Mano, ele quebrou uma espada de aço com os dentes. Agora imagine só que pasta que o cara usa para escovar esses dentes aí. Será que é sorriso, Colgate? Aliás, quebrar aço é a sua especialidade. Ele foi preso e simplesmente conseguiu quebrar os aços para se livrar da armadilha que ele estava. Com as suas 2 mãos ele conseguiu esmagar e transformar 2 rubis em pó. Deixa eu te falar uma coisa, rubi é uma pedra tão dura que só perde para o diamante. Ou seja, o rubi também aguenta uma certa pressão atmosférica. E mesmo assim o cara com as mãos conseguiu transformar ele em pó. Imagina só a força que esse cara tem. O Shang-Chi é tão forte que ele consegue arrancar uma árvore do chão com raiz e tudo. Não sei se você já tentou arrancar uma árvore do chão, mas isso não é fácil não. Aliás, ele consegue esmagar ou quebrar aço de várias maneiras, como por exemplo puxando. Puxando mesmo. E ele não somente consegue quebrar aço assim, mas também no tapa. Os seus golpes quebram correntes de aço. Não somente isso, seu chute foi capaz de derrubar uma antena de rádio gigantesca, E ele não respeita nada não, ele já quebra logo as portas de aço no chute e joga um dos membros do Quarteto Fantástico pra longe. Que coisa, hein? Eu entendi a referência. E é sério, ele bate muito forte mesmo, ele consegue virar carros no chute. Esse cara não é humano não, dizem que é humano, mas não é não. Claro que não, o cara consegue fazer onda de choques com seus socos e também consegue restringir o Homem-Aranha com as suas habilidades e força também. Se você não sabe, o Homem-Aranha tem uma batalha aqui no canal e ele realmente é muito forte. Depois dessa aqui você vê aí essa batalha, mas depois, agora não. Porque agora você vai ver o quanto esse cara é resistente. Se você acha que ele é apelão porque é muito forte, olha só a resistência do cara e ainda dizem que ele é humano. Para começar, Shang-Chi é muito cabeça dura. Afinal de contas, ele levou um golpe de uma corrente de aço na cabeça e não aconteceu praticamente nada. O cara caiu de um prédio de 3 andares e levantou como se nada tivesse acontecido. Literalmente 3 andares. Olha, o Shang-Chi caiu de uma certa altura de costas numa estrutura de gelo pontuda e se levantou, depois saiu correndo. Qualquer pessoa aqui no mínimo seria uma UTI e alguns dias aí de repouso. Mas não pro Shang-Chi, que conseguiu pular de centenas de metros de altura, cair no lago e levantar como se nada tivesse acontecido. Esses roteiristas de vez em quando viajam, hein? Tô falando pra você, o Shang-Chi levou um golpe que o fez subir mais de 2 km de altura, já que ele ultrapassou as nuvens e o cara caiu de costas no chão e levantou como se nada tivesse acontecido. 2 km, não é nem 2 metros, 2 km, e o cara levantou como se nada tivesse acontecido. Você acha isso absurdo? Pois eu vou te falar o que é absurdo. O cara aguentou um golpe que simplesmente partiu um arranha-céu ao meio. E ele levantou também de boa. Quer dizer, como é que fala que um cara desse é humano? E ainda aguentou um abraço do Coisa e ficou bem. O Coisa já foi algumas vezes inimigo até mesmo pro Hulk. O cara saiu mostrando o shape em um lugar que fazia menos 20 graus. E ficou tranquilo, além do que também possui outras tolerâncias a dores muito grandes, como veneno, espancamento, tortura, entre outros. Inclusive, ele tem uma resistência mental também muito grande, e afinal de contas, ele já conseguiu quebrar uma ilusão. Assim como a Viúva Negra também, ele é um humano com a mente bem resistente.
Além do que, ele tem um corpo tão duro que as facas mal podem penetrar e não podem fazê-lo sangrar. Ele também tem um vigor físico muito grande. Ele ficou 5 dias sem comer e também lutou praticamente por um dia inteiro até a alta madrugada sem se cansar. E ele estava tendo uma luta muito dura. Inclusive, Shang-Chi é muito rápido, ele consegue evitar a agilidade do Homem-Aranha e também consegue desviar de balas, desviar de tiros e de várias armas diferentes, de várias distâncias diferentes, e mesmo se for um grupo de pessoas atirando contra ele ao mesmo tempo, ele vai conseguir desviar. Inclusive, ele já foi declarado ter uma velocidade sobre-humana, uma velocidade completamente fora dos limites humanos. Inclusive, ele conseguiu parar uma bala com os dedos depois que ela foi disparada. Uma bala com os dedos mesmo. E a velocidade dele, a agilidade dele já foi declarada ser sobre-humana. Shang-Chi também já evitou ser atingido por várias flechas ao mesmo tempo, derrotou 3 caras em um piscar de olhos, mas nada se compara com ele simplesmente girando e criando um mini tornado que simplesmente o impediu de ser alvejado. As balas não conseguiram ultrapassar o redemoinho que ele fez com velocidade. Seus reflexos são tão bons que ele consegue derrotar um grupo de ninjas treinados com facilidade, além do que ele usa 2 palitos para parar um mosquito. Fora que ele também foi capaz de evitar os golpes de Wolverine. Wolverine é alguém que tem reflexos sobre-humanos. Mesmo assim, o Shang-Chi conseguiu lutar contra ele. Agora, seu maior talento mesmo é com as artes marciais, onde ele já foi reconhecido como o maior artista marcial da Terra e conhecedor e especialista de todas as artes marciais conhecidas. E isso foi mais de uma vez. Ele foi reconhecido assim. Ele treinou o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um dos melhores artistas marciais de toda a Marvel. Além do que, ele é especialista em pontos de pressão também. Inclusive conhecendo uma técnica que consegue retirar todos os sentidos do seu oponente. Fora que o Shang-Chi também consegue usar a manipulação de Chi, que é aquele poder lá do punho de ferro. Esse poder pode até mesmo atingir a alma. E ele conseguiu fazer com que o Hulk vermelho voasse para longe com esse golpe. E se você gosta de lutas de artes marciais, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e ajude o canal Neo Umbrella assim. Porque esse é o Shang-Chi que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. As artes marciais realmente é algo para se inspirar. Afinal de contas, tem vários e vários tipos. E na DC temos um cara do século 30 que domina basicamente todas as artes marciais desse tempo. Estamos falando do Karate Kid. Karate Kid, ele é membro basicamente da Liga da Justiça do século 30. E ele tem muitas habilidades. E olha só, o cara é apelão, hein? Vamos conferir. O Karate Kid é alguém muito forte. Muito forte mesmo, afinal de contas, seus golpes são capazes de quebrar facilmente uma parede reforçada. Além do que, com um único golpe, ele foi capaz de acabar com mais de 80 quilotons de neve. Ou seja, isso é mais de 5 vezes o Little Boy, a bomba que destruiu Nagasaki e Hiroshima. Quer dizer, com um golpe o cara consegue gerar energia praticamente aí semelhante a 5 Little Boys. Com tamanha força ele consegue matar monstros com extrema facilidade. Além do que, com as suas habilidades marciais, unindo sua força também e agilidade, ele sozinho foi capaz de derrotar vários e vários meta-humanos dentro de uma prisão. Vale lembrar que cada meta-humano já é muito acima do limite humano. E o cara sozinho conseguiu derrotar vários com as suas habilidades. Ele realmente tem muita força, afinal de contas ele conseguiu enfrentar e derrotar Ico. Esse ser é um ser super pesado. Sim, ele já foi capaz de dar conta, por exemplo,
da Super Girl e também dá um grande trabalho pro Superman. E o Karate Kid, usando as suas habilidades de artes marciais, conseguiu derrotar um ser que deu trabalho pro Superman. Mano, estamos falando do Superman, é o Superman mesmo. E o golpe do Karate Kid é tão forte que ele conseguiu arrancar o braço desse monstro com um único golpe. O cara conseguia suportar os golpes do Superman e o Karate Kid arrancou o braço dele com um único golpe. Ele é tão habilidoso e tão forte também que ele é capaz de unir as duas coisas e lidar com gente como o Ultra Boy. Ou seja, ele consegue lidar com meta-humanos e também personagens além disso. Vale lembrar também que ele já enfrentou um cara que achou que estava sonhando, mas depois de levar um chute do Karate Kid, viu que não era sonho coisa nenhuma. Belo jeito de despertar uma pessoa, hein? Agora, não vamos esquecer também que ele é extremamente ágil. Com extrema facilidade, ele foi capaz de desviar da visão de calor do Mon-El, que estava disparando para vários lugares em altíssima velocidade. Mas agora, sem dúvida nenhuma, o seu maior feito foi ter desviado de um golpe do Mon-El. Esse nome El, você já sabe o que significa, né? Então, Mon-El foi para cima dele com toda a velocidade, mas usando seus conhecimentos de artes marciais, ele conseguiu com um golpe desviar a trajetória do Mon-El, o que o lançou para longe. Agora, aqui vai o quão longe o Mon-El foi. Ele foi parar em outro sistema solar. Olha a velocidade que o cara foi para cima do Karate Kid. Ele foi com tanta velocidade que ele não conseguiu frear e foi parar em outro sistema solar. E o Karate Kid, a curta distância, conseguiu desviar ele e usar também um golpe para o redirecioná-lo. E o Mon-El é adversário também até mesmo para um Superman. Quer dizer, como é que a gente vai deixar um cara desse passar despercebido? E se você gosta de Karatê, ajude o canal New Umbrella a crescer, se inscrevendo no canal, deixando seu like, seu comentário, que assim eu vou trazer mais e mais batalhas aqui pro canal. Porque esse é o Karate Kid que veio para o combate, veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Esse combate é um combate muito bom, porque temos dois especialistas em artes marciais. De um lado o Karate Kid e do outro o Shang-Chi. Bom, vamos lá porque os dois têm vantagens e desvantagens. Em termos de versatilidade, o Shang-Chi leva. Afinal de contas, ele é especialista em todas as artes marciais conhecidas, todas. Além do que, ele também tem a sua manipulação de Chi que poderia causar grandes danos ao Karate Kid, uma vez que esse ataque atinge até mesmo a alma. Além do que, ele conhece um golpe que retira todos os sentidos do seu oponente. Caso ele atinja o Karate Kid com esse golpe, é o fim do combate, porque o Karate Kid não mostrou nenhuma resistência a um golpe desses. E também, seus golpes são muito fortes, afinal de contas ele consegue arrebentar aço com extrema facilidade como correntes e portas reforçadas. E além do que, o Shang-Chi é muito resistente, podendo resistir a uma queda acima das nuvens, mais de 2 km, onde ele bateu as costas no chão e acabou se levantando disso. Então ele pode aliar a sua força, a resistência e a sua versatilidade e também a sua velocidade. Afinal de contas, ele foi capaz de lutar com vários oponentes de uma vez só, e também o seu corpo pode se mover sozinho como se fosse o instinto superior do Goku. Então podemos resumir que o Karate Kid estaria em maus lençóis. E é verdade. Mas o Karate Kid também tem as suas vantagens, começando pela sua força exagerada. Afinal de contas, com um golpe ele foi capaz de acabar com uma quantidade exagerada de gelo. Fora que também ele foi capaz de vencer um monstro que deu trabalho para o Superman. Inclusive um dos seus golpes arrancou o braço desse monstro, sendo que esse monstro era capaz de aguentar golpes do próprio Superman. Então a força dele é muito maior do que o Shang-Chi, mas tipo assim, muito maior mesmo. Fora que ele também tem um grande domínio de artes marciais e também tem a sua velocidade, que assim é muito maior do que a do Shang-Chi também. Afinal de contas, ele conseguiu desviar e lançar Mon-El para longe. Agora preste atenção numa coisa. O sistema solar mais próximo está localizado cerca de 4,25 anos-luz de distância daqui. E se a gente nerfar bastante, mas nerfar muito assim, muito mesmo,
o Monel e supor que ele demorou mais ou menos 1 hora para chegar lá, mesmo assim ele já teria sido 35 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Isso a gente tá nerfando assim ao extremo mesmo. E o Karate Kid conseguiu desviar disso a queima-roupa. Isso aí tá completamente fora do que o Shang-Chi ele pode enfrentar. Fora que o Karate Kid ele tá lidando com oponentes super pesados, enquanto o Shang-Chi ainda não. A diferença de atributos de ambos acaba sendo muito maior do que a versatilidade do Shang-Chi. Então o Shang-Chi ele teria uma grande desvantagem, porque por mais que ele seja versátil, os danos que ele iria receber seriam muito maiores do que ele conseguiria fazer com o Karate Kid. E isso seria um grande problema para ele. Ele até poderia vencer se ele usasse aquele golpe de retirar os sentidos. Mas frente a toda a estrutura e também poder aí do Karate Kid, essa chance seria mínima. Então, o Karate Kid ele acaba vencendo o combate pelos seus atributos físicos serem extremamente elevados. E o vencedor é o Karate Kid.